Então, vamos começando aí, nos apresentando para quem não conhece, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse um pouquinho para quem não te conhece. Então eu sou a doutora Moara, sou especialista nessa parte de reposição hormonal. Fiz pós-graduação em endócrino e nutrologia há uns anos atrás, mas aí me realizei mais com a reposição. Eu fiz os cursos do Dr. Marco Botelho, então sigo o protocolo dele. Inicialmente eu comecei comigo mesmo, né? Eu era paciente, ele me atendeu e prescreveu um protocolo para mim há 3 anos atrás e deu muito certo, resolveu vários problemas que eu tinha em relação a mioma, nódulos na tireoide, indisposição, enfim. Então eu falei assim, opa, preciso estudar sobre isso, né? Já que deu certo para mim, então agora eu tenho que começar e daí estamos aí. Desde então, já tem 3 anos nessa área. E a gente tenta, né, colaborar aí com os pacientes que estão passando pelo mesmo que eu passei no passado, você também, né, Andréia? Nossa, Depois de uma certa idade, a gente já começa a sentir essa necessidade, né? isso é que move a gente sente na pele e faz na gente, porque aí já começa, né? É o grande diferencial dos profissionais. A gente não está aqui apenas para passar protocolo que é estudado e que é mostrado em vários casos, não, a gente traz isso para dentro de casa. Como que eu conheci a Moara? Exatamente assim, eu já trabalho com saúde desde 95, né? E eu sempre fui contra a reposição hormonal. Eu estou aqui exatamente na mesma posição que muita gente pode estar agora, né? Eu era sempre contra, porque era uma coisa que o que era oferecido? Era oferecido coisas sintéticas, eram coisas que não combinavam com o nosso sistema. Então, eu sempre fui mais do natureba, de fazer a reposição com fitoestrógeno, para tentar, né, minimizar aí os efeitos, né, dessas reposições. Quando eu vi sobre a bioidêntica que eu fui atrás, eu também passei com o Dr. Marco e ele me indicou a Moara, né? Porque realmente é outra qualidade, é um outro tipo de estudo, é um outro tipo de via, né? E é isso que a gente gostaria de estar passando, porque, gente, as coisas mudam, as coisas melhoram, a gente tem que estar agradecendo de estar vivendo esse momento agora, né? Vivendo esse momento que a gente pode fazer essa reposição, né, doutora? E assim, uma coisa que às vezes não é comentada muito é justamente isso, né? Antigamente, na época assim, da minha mãe, das minhas tias, o que era falado? Reposição hormonal com estrogênio conjugado, com tibolona, enfim, com hormônios de farmácia, hormônios sintéticos, que justamente eles foram mudados quimicamente ali, né? Para poder ter uma ação mais longa. Só que infelizmente acaba tendo uma ligação assim indireta com alguns receptores da mama. Em alguns casos se falava muito em câncer de mama ligado à reposição de estrogênio. Então, hoje em dia, a gente consegue ter reposição de estradiol, bioidêntico, de estriol. Então, às vezes, tem o termo bioidêntico causa também um pouquinho de controvérsia, porque é feito em um laboratório de manipulação, mas a ideia central do tratamento é que não tem mudança da molécula química, né? Então, ele não tem alterações, não tem ésteres na forma. Então, é uma molécula, assim, basicamente idêntica aos receptores que o nosso corpo precisa. Então, a gente está repondo nada mais do que a gente precisa, né? Do que a gente já produzia e em alguma etapa da vida a gente começa a ter um E déficit, né? o corpo, ele não rejeita, né? O corpo, ele entende que aquilo é exatamente como aquilo que Isso. produz, E né? hoje mesmo eu estava atendendo, daí eu até falei para os pacientes assim, gente, a chave do tratamento, que nada é perfeito, né? Nada dá certo para todo mundo, por mais que a Sim. gente segue a linha, um protocolo, às vezes o paciente pode ter algum efeito colateral, igual você tomar uma aspirina, por exemplo. Mas o ideal do acompanhamento é esse, que às vezes você vai precisar ter ajuste de dosagem, vai precisar agregar um nutracêutico, com vitaminas, suplementos, que eu acho que o objetivo central disso tudo é promover a qualidade de vida, a pessoa viver essa segunda etapa não perdendo assim a disposição, né? Não perdendo o ânimo, a libido, que muitas vezes vai, né, caindo, às vezes pode prejudicar também os relacionamentos, enfim, são muitos fatores. É muita E coisa envolvida, né? muita coisa É. envolvida, mas sim, funciona, tá, gente? Não é milagre. Não estamos aqui também falando, nossa, vai ser um Sim. milagre. A gente tem receptores, e uma hora que esses receptores já estão preenchidos, pode ser que você não tenha aquele efeito igual você teve do primeiro mês de tratamento. Então,
Tudo são questões de ajustes e conhecimento. É uma área que está sendo bastante estudada hoje em dia, tem se falado muito de hormônios, então a gente está assim, cada dia aprendendo cada vez mais. E a gente precisa atrás. E a gente precisa observar a natureza, né, doutora? Nós, durante um período do mês, a gente muda muito. A gente muda de comportamento, a gente muda até a qualidade do sono, a gente muda a pele, o cabelo. Quando você está ali na juventude, tendo a sua menstruação, não vai ser diferente agora. Nós fazendo uma reposição, por isso que a gente fala modulação. Você vai modulando conforme como a pessoa está naquele momento. E daqui a 2 meses, pode ser. Por isso que a gente fala desse acompanhamento que tem que estar ali. Você vai fazer seus exames e pode ser que precise mudar ou diminuir alguma coisa. Então, por isso que é o que a doutora está falando. Não é aquela coisa que todo mundo vai usar a mesma fórmula. Todo mundo aí, ninguém é igual. Por isso que a gente está aqui hoje. Você precisa ter acompanhamento, sim, médico. Você precisa ter exercício físico também. Você precisa ter uma boa alimentação também. Noites de sono é um conjunto. A gente quer, às vezes, um milagre, fazer uma coisa só e aquilo funcionar para tudo. Não, a gente ajuda, dá o suporte. Se você não tem o suporte hormonal, nada vai funcionar. Se você tiver o suporte hormonal, tudo vai funcionar melhor. Você vai ter muito mais resultado. Então, aqui você eu fiquei com a minha colinha aqui, ó. Aqui você já viu a diferença, então, né? Eu lembro que a minha mãe começou a tomar um que era feito de xixi de égua, né? No começo era assim, gente. O pessoal fala, no começo era tudo mato, né? Então, são experiências. Não, mas existe agora, até hoje, tá no mercado. Tá, tem gente que usa. Infelizmente, né, tem muita gente que prescreve e paciente que ainda faz uso, né, André? E a gente também tem aquela ideia de que a reposição hormonal é só para menopausa. Então, aí tem uma pergunta aqui. Com qual idade que você pode começar a fazer uma reposição hormonal? Isso daí, assim, há uns 2 anos atrás, até há pouco tempo, o público maior de atendimento era na faixa etária realmente dos 50 anos, quando já é uma idade que a menopausa, né, propriamente dita, ela começa, já passou pelo período do climatério, já entrou na menopausa, e a mulher já começou a sofrer com aqueles sintomas, que depois a gente vai falar, que muita gente vai se identificar. Mas, a princípio, hoje em dia, infelizmente, pelo uso de anticoncepcional por muito tempo, a gente acaba tendo esse bloqueio hormonal e a mulher fica, assim, cada vez mais cedo com o climatério. Então, ela começa a apresentar os sintomas cada vez mais cedo, principalmente quando interrompe, às vezes, um ciclo muito longo de hormônio sintético, com o uso do contraceptivo ou até com o uso do DIU, né? Então, o DIU também bloqueia os hormônios. Todo dia eu olho exames de paciente, enfim, inúmeros exames, e todo mundo que tem DIU ou que usa anticoncepcional acaba tendo seu estradiol mais baixo, seu estriol no limite assim, inferior. Então você pensa, nossa, mas está usando um hormônio e mesmo assim ainda está baixo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que cada vez menos está começando mais cedo. Então, se você for pensar numa reposição, a idade-chave seria por volta dos 30, 35 anos. Mas como a gente sabe que a testosterona, ela é usada também para questões emocionais, ela ajuda no humor, na disposição. Então, lógico, né? O paciente tem que ter indicação clínica, ele tem que ter um déficit do hormônio no exame laboratorial e os sintomas associados. Então, assim, já tentou excluir outras, já tentou fazer academia, já tentou fazer tudo, tá numa dieta legal, mesmo assim ainda não tá tendo aquele rendimento, então, vamos olhar para os hormônios que pode ter alguma coisa errada. Então, eu imagino que a ideia melhor seria a partir dos 30 anos. Mas eu atendo pessoas com, lógico, acima dos 18 anos, mas que estão na faixa dos 23, 24. Às vezes a gente não entra com hormônios do ciclo, mas a gente pode entrar com suplementações, né? A gente tenta organizar o máximo que é possível. Hoje em dia está tendo uma queda muito grande do ferro, justamente porque a gente está comendo pouco, né? Pouca carne. E esse ferro baixo causa várias questões aí, cansaço, cognição diminuída, né? Que às vezes a gente pode confundir com déficit hormonal, às vezes nem é também. Então a gente tem que estar dando uma olhada global ali, né, no paciente. É caso a caso, né? É caso a caso, é mesmo os sintomas, porque as pessoas às vezes têm essa ideia
de que eu tô na menopausa, eu tô no climatério, só no momento que ela tem os fogachos, no momento que ela não tem mais a lubrificação, e aí ela vai associando só com isso, mas já começa bem antes, né? Começa na perda óssea, começa nessa perda de qualidade mesmo, porque quantos relacionamentos, se a gente for pegar por aí, quantos relacionamentos que às vezes são ruins, abalados ou acabaram, porque você tem essa diferença. Às vezes a pessoa tá com a testosterona lá embaixo, e eu amo testosterona, eu e meu marido, a gente ama testosterona, porque ó, não é à toa que a gente fica com essa pele assim, não. Tem que estar tudo funcionando muito bem, toda a nossa vida tem que estar no equilíbrio, né? E aí já pegando esse gancho que a gente estava falando do tempo de uso, de que idade que a gente pode começar a usar. A gente já falou aqui um pouquinho que a baixa libido pode ter a ver com isso, sim. A pessoa fica sem vontade até de ir na academia. Porque assim, eu preciso, eu não consigo ir na academia e tal. Mas se você não tá com os hormônios equilibrados, você não tem a disposição, você não tem a gasolina para você ir lá e você fazer academia. E você fica botando culpa apenas na sua parte comportamental. E aí é mais uma culpa, mais um gatilho de depressão, é mais. Então, olha quanta coisa que isso pode mexer, né? E também, essa é uma coisa que o pessoal gosta muito, né? Perde peso. E antes de falar sobre o peso, Andréia, só para lembrar que homem também pode fazer, tá, gente? Opa, eu não sei. Não, a pausa, ela é excelente. Então, assim, homem acima dos 38, 40 anos, principalmente se ele não tem uma vida, assim, esportiva, muito ativa, né? Então, é legal já começar a olhar para esse lado, porque o déficit de testosterona... Esses dias atendi um rapaz de 32 anos, estava com testosterona muito baixa. Então, é assim, e tomando antidepressivo achando que era depressão. Então, às vezes, não que não seja, né? Mas a gente tem que ter um olhar. Eu acho que todos os profissionais que estão trabalhando assim com o paciente, que querem realmente que o paciente não só apagar o incêndio lá com um remédio para bloquear, né? Mas tentar preservar a saúde do paciente, tem que olhar esse lado. Às vezes pode ser um déficit hormonal também. Então, olhar vitaminas, olhar tudo ali do paciente, mesmo que ele seja mais jovem, que não era para ele estar com esse déficit pela literatura, mas acontece muito, isso daí a gente vê toda hora. Então, acredito também os homens com andropausa e que estão precisando pelo menos manter, né? Às vezes não está tão baixo, mas querem manter uma testosterona mais alta, pensando na preservação de doenças crônicas, né? Que a gente sabe dos fatores aí benéficos da testosterona no Alzheimer, Sim. Na preservação da massa óssea, muscular, enfim, várias funções. O meu pai mesmo... Meu pai tá falando com você, né? 85 anos. Então, aí, assim, qual que é a ideia deles, né? Mas eu vou usar testosterona com 85 anos para quê? Por quê? Porque todas as respostas para todo o tratamento que ele estiver fazendo, que ele teve AVC, ele perdeu a visão, todas as respostas vão ser melhores, vão ser mais rápidas. Então, é rejuvenescimento do seu organismo. E aí eu já pego um pouquinho, que é o que você estava falando, está acontecendo isso com pessoas jovens, por quê? Nós temos uma alimentação inflamatória. O que nós temos aqui dentro de posição. É só você pegar um aplicativo e você escolher ali, é assim, inflamatório. Às vezes você vai comer um arroz e feijão dentro de um restaurante, mas foi feito com tempero que é inflamatório, tipo de óleo que é inflamatório. Então, nosso corpo começa a ficar com o receptor todo deformado. Você pode ter até o hormônio, porque é nisso que a gente também acredita. Não adianta você pegar um exame que está lá tudo normal para a idade, mas os sintomas estão bombando. A gente vai ter que tratar a pessoa que está na nossa frente, não é o papel. Não é o resultado do exame, é a pessoa que está falando com você. Então, a pessoa às vezes está inflamada. Então, juntamente com essa reposição hormonal, o que é que a gente gostaria muito de as pessoas conseguissem seguir uma dieta anti-inflamatória? E aí, o que é muito indicado dentro do protocolo que a doutora Moara trabalha é uma dieta cetogênica, que é uma dieta rica em proteínas, que fazem você utilizar a energia da gordura para fazer a sua energia da mitocôndria, a sua célula. Então, ou seja, você vira uma máquina de queimar gordura. Isso é uma dieta cetogênica. Mas existem também pessoas que não se adaptam. E aí a gente migra para a dieta low carb, que ela vai ter pelo menos 80% ali
de proteínas boas anti-inflamatórias e 20% de proteína que tem mais gordura saturada. Então, a gente não quer que a pessoa entre em cetose, que é queimar gordura. Quer que a pessoa fica, usa o jejum intermitente também, porque daí a pessoa tem essa faxina no corpo e ela não vai ficar viciada em glicose, grande mal. O que leva sempre, muitas vezes, a pessoa à obesidade e à inflamação é o excesso de carboidratos, o excesso de glicose. Você começa a ter uma rejeição pela insulina. Seu corpo, ele não aceita essa quantidade de carboidrato que a gente tem hoje. E aí vai lá, e vai tomar suplementação, e vai tomar um monte de coisa, mas seu corpo está inflamado, não vai fazer o mesmo efeito. Então, para você não ter a ilusão de que uma coisa só funciona, como a gente começou lá no início, você precisa sim estar sendo encaminhado e modulado com profissionais para a gente saber o que é que seu corpo está precisando agora. E você aprende, você segue, né? Mas você precisa sim saber, porque muitas vezes é isso, a pessoa quer tomar uma testosterona, não quer ir na academia, a pessoa quer continuar comendo brigadeiro, não que nunca mais vai comer, mas a quantidade no momento. Quer beber bebida alcoólica, ela quer fazer tudo isso e ela fala assim, mas para mim não funcionou. Né? A gente está tendo uma interferência de som assim, então nem sei se vocês estão escutando direitinho. Fala aí pra gente se tá assim, ó, o som tá com bastante eco, tá falando. É verdade. Mas eu tô só no celular, André. Eu nem coloquei no computador para não. Vou tentar baixar um pouquinho. Melhorou. Melhorou? Não melhorou não. Tá. Não? Não, porque eu tô ouvindo minha própria voz aí. Peraí que a equipe aqui tá falando o quê? Eu acho que enquanto você tá falando, você fala pra eles que entendi. Eles fazem a mesma coisa. Vê se melhor. Tá, ela falou aqui que se a hora que eu estiver falando, você desliga seu microfone, a hora que você estiver falando, eu desligo meu microfone pra gente tentar melhorar o som. Vamos tentar? Se bem que, vamos lá. Ó, mas só pra gente puxar o link dessa dieta que aumenta o açúcar no sangue, que é a dieta que infelizmente a gente faz, né? Tá aí no mundo, a gente é muito induzido a comer bastante farinha, até agora essa onda do integral, da aveia, tudo que tem aveia fitness. Gente, aveia, o índice glicêmico é alto também, né? Farinha integral também é alto, então mesmo sendo uma low carb, para quem tem problema de insulina, tem problema de hemoglobina glicada, não é legal a gente estar usando. Então, por isso que a nutricionista acho que é fundamental nesse processo, porque às vezes o paciente acha que está fazendo certo. Tem um monte de gente que fala assim, mas eu sou assim, mega fitness, eu não como isso, daí eu vou perguntando, meu Deus, vou contar no final do dia, a pessoa comeu basicamente açúcar e achando que estava comendo saudável. Então, a gente tem que tentar investigar melhor o valor nutricional ali dos alimentos e o índice glicêmico, né, principalmente das farinhas aí. Mas, voltando para o lado da insulina, insulina é um hormônio, lógico, o nosso corpo produz insulina, então a gente tem medo, ela está lá justamente para controlar alguma coisa, mas ela em excesso no corpo, ela acaba retendo líquido, né, ela retém sódio, então onde tem muito sódio, acaba retendo líquido. Então, a insulina, queira ou não, pode precipitar algumas questões inflamatórias. Ela gosta de ficar onde tem gordura, em tecido adiposo. Então, o paciente que tem aquela gordura visceral, barriguinha, hora que vai ver, tá com insulina alta. Gente, o único jeito de abaixar a insulina é dando Ozempic, é dando metformina. Meu Deus, eu trabalho no sistema mais, assim, fora da reposição, também atendo outra área da endócrina. E o pessoal, todo mundo toma metformina. É muito difícil o paciente que está isento da metformina, que está com uma pré-diabetes. E o próprio paciente fala, às vezes até uma pessoa idosa que não tem instrução, doutora, faz 30 anos que eu tomo esse remédio, toda vez que eu vou no médico eles aumentam já estou na dose máxima. Tem gente que está tomando até mais que a dose máxima, mais de 2 gramas por dia. E daí? E não está resolvendo a insulina. Então, o remédio não é proteção de nada, nossa proteção está no alimento, a gente tem que se cuidar mais e comer, escolher, fazer escolhas melhores, né? Para finalizar esse assunto da insulina aí, André. Isso, e o exercício físico, né? E o bom sono, e o comportamental também, né? Porque vê se você desligando, se você acionando seu microfone aí, deixa eu ver se vai melhorar. Melhorou.
Então, você trabalhar com comportamental, é a própria uso do hormônio, né? A gente usa ele em forma de gel. Então, só de você ter aquele momento que eu estou passando o meu gel, gente, vocês não sabem como isso é poderoso. Aquele momento que você está colocando sua roupa para você ir para a academia, estou cuidando de mim, eu estou investindo um tempo em mim. Isso tudo muda toda uma perspectiva para qualquer outra coisa. Você começa a ganhar mais força para você tomar decisões, para você ir atrás de sonhos, planejar coisas. Então, a gente não está falando aqui só da parte bioquímica. Nós trabalhamos, tanto eu quanto a doutora Moara, a gente tem um público muito feminino. Claro que a gente também trabalha com homens, mas a gente tem um público muito feminino. A gente também é mulher. Eu, por exemplo, estou com 53 anos. Eu sei o que está acontecendo no mundo com as minhas pacientes, comigo, com as minhas irmãs. Então, minhas irmãs se tratam com a Moara, por exemplo. A gente sabe que a gente está no mundo de transição. Antigamente, uma mulher da minha idade já estava em casa sendo vovó e fazendo bolinho e já não queria mais saber de bagunça que eu falo. É sair para namorar, passear. Estava mais quieta. Isso era o normal. Agora a gente tá querendo ir pra vida, a gente tá cheio de planos, tá querendo viajar, a gente quer, sabe, curtir a vida, a gente quer curtir os netos, os filhos. Então, é um novo olhar para a mulher e a gente está dentro do que é melhor para ser oferecido para você não ter os riscos. Então, a nossa qualidade entre você ter uma reposição hormonal, uma dieta legal, você vai ter uma qualidade de vida, vai ter algum risco? Assim, o máximo que se tem risco com reposição hormonal que a gente vê nos artigos aí, no máximo é 30%. Sem a dieta, sem os hormônios, sem qualidade de vida, com a libido lá embaixo, com insônia, obeso, essa pessoa vai ter 33% de condições para se desenvolver um câncer. Então, gente, é uma balança, a gente escolhe onde a gente quer estar. E quando a gente escolhe, a gente vai fazer a coisa bem feita, vai cuidar de todas, de global, né? Uma coisa integral, que é isso que a gente acredita, né? A gente acredita numa medicina integral, numa nutrição integral. Então, acredito que tem alguma pergunta aí, filha, que é fora do que a gente já falou aqui agora, porque ela foi anotando ali. O quê? Teve uma que perguntou, eu tenho dúvida sobre reposição para homem. Quais são os hormônios principais e o que precisamos repor? Ah, tá. Isso daí ela já falou que homem sim, homem precisa... O homem, na verdade, né, doutora, é testosterona, estrógeno. Ah, eu aumentei. Tá dando para ouvir? Eu tirei meu áudio aqui, tá? E assim, o casal, eu acho muito legal, quando um casal, né, nessa idade, os dois reporem juntos os hormônios, seria muito interessante, porque mexe também com a libido, trabalha, então acho que os dois fazendo em conjunto dá ânimo e fortalece também o relacionamento, né? Mesmo porque a gente também quer fazer uma competição com insulina, então aquele marido que tá meio assim... sedentário ali, barriguinha e tal, então ele precisa de testosterona, justamente porque a testosterona compete com o hormônio da insulina, que é o hormônio que, nesse momento, ele está sendo prejudicial devido à ingesta calórica, às vezes bebida alcoólica, enfim, toda a nossa vida aí. Então, por isso, a atividade física, a dietinha mais, né, enxuta, e a reposição de testosterona é fundamental, gente. Acho que só quem repõe sabe a importância que é e a disposição que a gente tem. E muita gente fica com tanto medo de hormônio que parece que foi pregado isso, né, a vida inteira. Nossa, hormônio e câncer, os dois andam juntos. Mas, gente, uma criança nasce com níveis altíssimos hormonais. Um menino nasce, uma menina também com testosterona. O hormônio está lá no feto, quando a mulher está gestando o bebê, o feto ali já está cheio de hormônios, principalmente para produzir as glândulas, enfim, todo o nosso corpo é regido por hormônios, então a gente tem que desmistificar um pouquinho isso, esse medo. Às vezes as desinformações, assim, nos traz medo de iniciar. Tem alguns pacientes que não querem usar o estradiol, por exemplo. O estradiol é muito legal para colágeno, para deixar o corpo da mulher com as silhuetas ali, para lubrificar a via vaginal, lubrificar o intestino, lubrifica o cérebro. Eu falo que lubrifica até as articulações. Então, aquela mulher que está começando com uma idade mais velha, que está creque em tudo, provavelmente está com baixa de estradiol, né? Então, a gente precisa olhar isso daí. Existem alguns riscos em relação ao uso. Às vezes pode dar um ciclo irregular, às vezes
pode dar uma menstruação fora daquele período dos 28 dias, menstruou 2 vezes por mês. Mas, gente, então o anticoncepcional fez isso no início e ninguém nunca falou mal do coitado do Exatamente. Até hoje É. ninguém fala do anticoncepcional, taca nas menininhas aí, bem novinha, já tá usando, e ninguém fala nada, sendo que a bula tá lá. A bula é enorme. Você pega a bula lá, todos os riscos que você corre utilizando o anticoncepcional, você não ia querer tomar, não é? E isso tá ok. Agora, nós, mulheres mais velhas, pode, ó. Não pode repor hormônio, né? É, E tem uma questão também com agregação plaquetária, então risco de trombos, assim, e o estradiol ele tem uma ação antiagregante plaquetária. Então, assim, é fundamental a mulher mais velha estar usando um hormônio que ajuda a não causar trombos, sabe? E tem muitos artigos falando que, ao contrário, né? Mas é que, às vezes, esse estudo, esses artigos estavam sendo relacionados com hormônios sintéticos, não com hormônios bioidênticos. Então, assim, esse mundo ainda do estudo, queira ou não, ainda é novo. Mas a gente sabe que quem está com os hormônios hoje em dia, a longevidade é muito maior. A expectativa de vida hoje em dia, 120 anos, né? Meu Deus. E a gente quer viver como, né? Você quer viver com qualidade, você quer viver sofrendo. Porque, assim, colocar mais vida, mais tempo de vida para uma pessoa não quer dizer que tá legal, que vai ser feliz, né? Agora, colocar qualidade no tempo que você tem, né? De você poder estar caminhando, gente. Eu vejo os idosos assim, né? Por exemplo, eu tenho lá meu pai e minha mãe, 85 anos. Eles estão caminhando, eles estão andando, eles estão escovando o dente deles. São coisas que tem muitos que não estão conseguindo fazer. Mas eles sempre foram aqueles adeptos de comer comida de verdade. Por isso é que eu amo a cozinha, eu amo a alimentação. Ali no alimento tem o seu remédio, sim. Você no chá, eu sou pós-graduada em fitoterapia, em genética, porque também tem isso. Como é que você faz a dieta de alguém? Você tem que saber o pai e a mãe da pessoa, os genes que ele tem, o que ele tem ali de probabilidade dele desenvolver alguma coisa, você já faz uma dieta pensando nisso. Então, não é qualquer dieta. Eu vi alguém falando assim, é tão difícil de eu seguir dieta. Depende, se não for uma dieta que seja para você, que seu corpo está gostando, que você está se sentindo bem, você não vai ver muito, aí você vai largar. Agora, é diferente quando você sente os benefícios. Eu senti isso, não sinto mais, tinha dor de cabeça, não tenho mais. A minha gordura está diminuindo, eu estou tendo mais uma noite de sono melhor. Você vê por quê? É adaptada para aquela pessoa, dentro da dinâmica daquela pessoa, que nem você está falando da aveia, né? Tem pessoas que precisam de uma colher de sopa por dia. Tem pessoas que vão comer 3, porque a pessoa já tem um problema maior intestinal, precisa de ter mais fibra, mas aí você vai colocar junto coisas que não vai deixar o carboidrato subir tanto. Então é uma ciência, gente. Não adianta a gente ficar pegando receitinha na internet, ficar vendo pessoas falando, pessoas que não entendem falando, e você tentar, pode ser que dê certo? Pode, mas você também pode estar arriscando sua saúde. A mesma coisa com os hormônios. Tem aí, você entra na internet, você compra um monte de coisa. Você compra testosterona, né, que você quer bombar e tal. Mas qual é a consequência disso no seu corpo? Né? Porque até os seus ossos, eles estão dependendo disso. O seu batimento cardíaco está dependendo disso. O seu humor está dependendo disso. Aí você tem uma decadência de várias coisas na sua vida e você não vai associar com aquilo que você está usando sem a mínima condição do seu corpo absorver. Então, hoje, a gente deu aí um pontapé inicial nessa conversa que eu acho que é super legal para mim, para ela, para todos os nossos pacientes, para as pessoas que estiverem chegando. Vamos tentar deixar salva sim essa live, tá? A gente vai terminando aqui, vou tentar deixar salva essa live, senão a gente vai pegando e vai colocando esse conteúdo. E todo mundo que estiver aqui, tiver mais dúvidas que não foram faladas hoje, dúvidas novas, algumas questões, manda no nosso direct, que isso vai formar pra gente. A gente vai ver uma nova data e vai fazer uma nova live com essas dúvidas que vão surgindo de vocês mesmo, para a gente poder estar desmistificando e trazendo mais pessoas aí para ter mais qualidade de vida. Imagina esse mundo, todo mundo feliz com a testosterona lá em cima. Como seria bom? É isso que eu gostaria, né, doutora? Menos estressado, né? Gente, ó, tem até alguém ali falando de encaixe e tal.
Mas, eu também estou atendendo alguns pacientes, né, que estão vindo de protocolos, de outros colegas, tal. Então, a demanda é grande, é difícil, porque é uma consulta, por mais que eu tente enxugar ao máximo, às vezes tem muita coisa para ser dita, e eu já estou com um tempo bem limitado, assim, de atendimento. Mas, assim, eu atendo pessoas também que já iniciaram o protocolo, com outros colegas e que às vezes não estão conseguindo manter por questão de agenda ou outros fatores, enfim. Então, fazer esse ajuste é fundamental, a gente se basear também no exame, né? Não só na queixa do paciente, porque às vezes tem gente que está com testosterona demais, isso pode causar até algum efeito adverso aí, por isso que, assim, quando está demais. Por isso que é importante a gente pensar no equilíbrio para tudo, né? Desde a alimentação até nos hormônios. E, enfim, seria isso. Só para dar um... Tem paciente minha que me falou, pelo amor de Deus, eu marquei lá com a doutora Moara só para agosto. Eu falei, eu vou tentar. Peraí que ela falou que tem uma pergunta aqui super boa. Qual que é? Tá. Tem várias, na verdade. Tem sobre alimentação, tem várias. Aí eu vou falar todos, que vocês já vão falar de tudo. Eu não consigo só ficar na dieta carnívora, porque gosto muito de frutas e verduras. É zero bebida alcoólica, quando estiver fazendo, né, o processo de hormônios? Tá. E, no geral, qual seria a alimentação básica? Tá. Aqui tá falando sobre alimentação. Tem gente que tá falando que não consegue ficar na carnívora. Todo mundo, gente, não existe uma coisa só, né? A pessoa que não consegue ficar na carnívora, ela vai para low carb, para essa cetogênica que é mais maleável, né? Que aí você pode comer, sim, frutas, verduras, legumes, tudo que é verde escuro, repolho, abobrinha, abacate, limão. Então, são coisas que a gente tem que fazer uma conta para a gente saber o quanto de carboidrato, de 50, 60 gramas de carboidrato você pode colocar no dia da pessoa. Então, sim, aí vai depender do gosto da pessoa, de que horário que ela pode se alimentar ou não. Se a gente vai usar pó, o que é o pó? Proteína isolada, que momento que a gente vai usar isso, quando que ela faz exercício físico. Então, olha quantas coisas. Eu não posso chegar para você e falar, faça isso, coma aquilo. Eu não sei, não te conheço, não sei como é que funciona para você isso, né? Então, seria meio que irresponsável. Essas dietas prontas eu não faço. Então, tanto é que o meu tratamento aqui de terapia de ortomolecular, de funcional, de genética, é um tratamento de, no mínimo, 3 meses, para você se adaptar, eu conhecer a pessoa e a gente poder ter uma dieta definitiva para a pessoa. Não é uma coisa só assim, de passar... E não é questão só de você ter uma consulta, ganhar a tua consulta e ir embora. Não, eu quero ver resultados, tá? E aí falou sobre bebida alcoólica. Depende como você está, como é que está a sua resistência à insulina e que momento que vai entrar isso, porque daí naquele dia tudo vai ser diferente da sua dieta. E aí você vai fazer uma desintoxicação no outro dia. Então não existe nada que é proibido. Depende de quem, depende quando e para quê. Então, por isso é que você precisa, o profissional precisa ter o conhecimento de como que é a sua vida, como é que é a sua genética. Tem gente que pode, tem gente que não pode, né? Hoje mesmo minha paciente falou, eu tomei a Amistel Ultra. Ela tá até aí, eu não vou falar o nome dela para não expor. Mas, viu, Angélica? Ela já pode. Então, depende, né? Tudo depende. Vai se divertir? Vai se divertir, sim. Sem se prejudicar, né? Andréia, é que no protocolo do Dr. Marco é falado pra gente, né, fazer dieta exclusiva carnívora. Isso. Mas a gente sabe, talvez mesmo a mulher, ela tem tantas nuances durante o mês que às vezes é difícil, né, ficar só na carnívora. Então, eu penso assim, não contradizendo o meu mestre, que é o meu professor, mas às vezes, né, o paciente que está com muita dificuldade de fazer a carnívora, às vezes ele pode desistir do tratamento achando que os hormônios não vão ter efeito, que não vai ser absorvido. Vai ser absorvido. Mas dentro de uma dieta inflamatória, o risco de ter algum efeito colateral, como acne, né, às vezes retenção de líquido, que é normal, já na inflamatória, quando a gente come muito carboidrato. Então, eu acredito que o Dr. Marco tenha padronizado a dieta, mas pela questão de eliminar doenças crônicas que está cursando tanto com uma dieta rica em açúcar. Então, imagina, né? A pessoa fala para muita gente, não tem como ficar montando cardápio para todo mundo. Não. Vamos fazer uma dieta limpa, carnívora. Sim.
Mas o paciente que já está indo assim, talvez, né, está indo comigo, por exemplo, com outro colega, doutor, eu não consigo manter a carnívora, sabe? Eu escuto isso 99% dos pacientes, eu não consigo manter. Então a gente tem que dar uma opção para ele que ela mais é aproximada à carnívora, porque ela não tem quase nada de carboidratos na cetogênica, e a bebida alcoólica com cevada, digamos, com glúten ali, pode prejudicar. Então, pensando nisso, a gente acha que assim, lógico, né? Não posso falar para o paciente tomar bebida destilada, mas o destilado, ele é limpo de carboidratos. Então, se alguém quiser algum dia, né, no dia do lixo, talvez um destilado sem açúcar, né, gente? Não vai encher de açúcar lá. Né? Aí, tudo depende. O doutor Marco, quando eu falei com ele, ele falou, olha, exatamente, ele falou, eu não estou conseguindo mais atender, então é todo mundo carnívora e, claro, tira todo mundo da diabetes, porque acabou a diabetes. E qual que é o mal do século, gente? Gente, é o mal do século. A glicose é a diabetes, você tá com resistência, você tá pré-diabética, todo mundo que eu pego tá assim. E assim, mesmo assim, olha, o médico olha o exame e fala assim, não, né, não, ainda não. Mas já vão começar a tomar o remedinho aqui, mas não regula a alimentação, nunca vai funcionar. Vai ficar só aquela muletinha ali. Então, ele realmente falou isso. Aí ele me passou para você. E aí, o que me encantou? Quando ela pegou nos exames, ela falou, bom, a gente indica essa dieta. Mas com a dieta que você está fazendo, seus exames estão legais, vamos olhar e vamos manter. Eu gosto disso. Eu vou ser cuidada por alguém. Não é coisa da minha cabeça. Eu vou ser cuidada. Tem alguém falando para mim, tá funcionando. Vamos ver, não é aquele profissional que chega, se está errado, acabou. Não quer mais, não pode ser assim. Tem que tomar remédio, não. A gente é dono do nosso corpo, é dono da nossa saúde. Então, o profissional é um parceiro seu. Um parceiro, ele tem que ser um parceiro, ele tem que te entender, você entender. E aí, ok, aí vamos lá. O que vai funcionar para você? E vocês serem uma dupla, né, para a coisa funcionar. Então, isso é muito interessante. Isso vocês encontram aqui com a gente, né? Vocês encontram aqui com a gente. Alguém perguntou dos exames. Gente, quando a gente está repondo os hormônios, né? No mundo ideal, seria legal a cada 3 meses, né? No final de cada produto ali, de cada receita, que eu consigo passar a receita para 3 meses, porque a gente segue o regimento do CRM, né? Que é o Conselho de Medicina. Mas, sim, eu acho que tá tudo bem, você não tá tendo efeito colateral, você tá legal, tá mantendo o teu shape lá, tua vida, tá dando tudo certo. Então, a gente pode fazer a cada 6 meses. Então, até por questões econômicas também, a gente pede para o paciente fazer pelo menos 2 vezes no ano a consulta, né? Eu acabo renovando a receita ali para ele poder manter isso por mais tempo, sem ficar sempre precisando da consulta, né? Eu dei um trabalhinho. Eu lembro que eu dei um trabalhinho para você ali no começo, né? No começo, porque eu nunca tomei anticoncepcional, eu nunca fiz reposição nenhuma, eu fui começar com 51. E aí, para mim, tudo era novidade, pro meu corpo tudo era novidade. Então, ela teve muita paciência comigo, porque tinha fórmula que ia demais, outra. E aí a gente fica em contato até chegar numa fórmula que agora ela vai tranquila. E tá indo tranquilo, mas eu vou fazer. Amanhã é quarta? Não. Quarta-feira eu faço todos os meus exames novamente, mostro pra ela novamente. Tá indo bem, pronto. Né? A densitometria tá melhorando, a osteopenia melhorando. Então, a gente vê melhoras, a gente vai afastando um pouquinho, mas aconteceu alguma coisa? A modulação é assim, porque você passa um estresse, você tem um choque emocional, você comeu alguma coisa de repente que te inflamou, você pode ter uma resposta diferente. E para isso é que você precisa estar em tratamento. A gente precisa se cuidar sim, precisa estar em tratamento sim, precisa modular, né? Então, assim, é o que a gente estava falando, né? Ninguém fala mal dos medicamentos, por exemplo, tá todo mundo tomando Ozempic, todo mundo, gente. Eu falo, onde esse povo arruma tanto dinheiro? É R$1.000 um negócio assim. Tá todo mundo tomando Ozempic. E tá funcionando? Funciona no começo, depois já não. Aí a pessoa começa a ter todos os efeitos colaterais, e aí vai correr atrás disso daí. Então, às vezes a gente fala, é dinheiro. Indicação, né, gente? Indicação do Ozempic, porque se a sua insulina não está alterada, se a sua insulina é normal, se a hemoglobina glicada está bem, se você está dentro de um contexto de idade, consegue fazer atividade física, não tem muitas limitações,
Então, acho que o Ozempic pode trazer até mais mal do que bem, né? Porque tem o efeito dela, muita náusea, vômito, cansaço, dores no corpo. Então, usar, por exemplo, um medicamento que vai piorar suas dores, que qualidade de vida que você vai ter, né? E não é só Ozempic, estatinas, enfim. Hoje em dia, infelizmente, eu não consigo zerar medicamentos dos pacientes, porque, né, a gente sabe que tem algumas situações que ainda precisa ser usada alguma medicação química, né, alopática. Mas, e outra, a gente tem que ter bom senso também, porque a gente atende vários públicos, né? Mas a ideia principal é você tentar limpar a receita do paciente, né? Tem muita gente que toma remédio e não sabe nem por que está tomando. Daí, até teve um dia uma paciente teve um episódio de sangramento com o uso do estradiol em gel, às vezes pode dar um episódio de sangramento fora do ciclo, porque já não está menstruando mais, enfim. Já que ele tem uma ação antiagregante plaquetária. E ela não queria de jeito nenhum ter esse sangramento. Então, precisei passar uma medicação que estancasse aquele sangramento. Era um medicamento químico. Ai, doutora, mas você está me passando remédio de farmácia agora? Eu estou fazendo tratamento hormonal? Mas o paciente não queria ter aquele tempo do metabolismo dele limpar ali, né? Aquele pico de estradiol que deu na corrente sanguínea devido à reposição. Então, é muito complicado. A gente tem que ter bom senso para tudo. Sim. Mas, assim, enfim, no contexto geral, os hormônios, eles fazem essa ativação do teu metabolismo. Eles tiram você um pouco daquele limbo ali que, nada tá dando certo para mim. Eu penso assim, às vezes o paciente pode, talvez não perder os 20 quilos que ele queria perder, mas pelo menos ele vai ter uma melhora em relação a dores no corpo, massa magra, cognição, preservação dos ossos. Então, no quadro de osteopenia, o melhor tratamento, ao invés de usar Prolia, fazer reposição hormonal, melhor coisa que tem. Sim, aí você não consciente de cálcio, o que a gente tinha antigamente? A gente não tinha como fazer a reposição. Eu, como nutricionista, a gente vai passar cálcio para a pessoa, mas tem o risco de você ter pedras, a pessoa ter calcificação em artéria, tudo é arriscado, gente, tudo é. Você vai lá, você pega um cálcio, você está tomando sem você ter a orientação, você está se arriscando também de você ter um AVC, de você ter um rompimento de artéria, porque você está calcificando. Excesso, tudo que é excesso, né? Então, precisa ter sim esse olhar, e esse olhar integral, precisa sim ter essa base, que são os nossos quem orquestra tudo dentro do nosso corpo é o nosso hormônio. Se você não tiver, se a mulher lá acabou de ter um bebê, não tiver ocitocina, nem gostar do bebê, ela vai gostar. Olha como mexe, gente, é um hormônio. Ela não tem, não sente a conexão. Se ela não tiver, ela não vai ter, o útero dela não vai contrair. Olha como é importante, desde o nosso, como ela está falando, desde que a gente está no nascimento, a gente está recebendo, a gente já tem todos essa orquestra de hormônios acontecendo no nosso corpo. Não é natural. Oi? Já que você tocou na ocitocina, Andréia, a ocitocina, no nosso tema, ela é relevante porque ajuda a melhorar a compulsão alimentar, né? Ela ajuda a trazer uma sensação de satisfação. Então, é muito legal. Entra também no protocolo que eu sigo do Dr. Marco. Então, a gente põe ocitocina para o paciente. Muita gente dá certo, quer até de litro, já quer comprar de litro. E tem gente que fala, doutora, eu não achei tanto que me deu tanto efeito assim. Às vezes porque tá usando errado, tá usando uma dose muito baixa, ou uma vez ao dia. Geralmente, a ocitocina a gente pensa em mais vezes ao dia, já para controlar esse apetite e dar mais sensação de bem-estar, né? Então, a pessoa fica mais amorosa, o homem melhora a libido. Tá querendo pegar o pescocinho de alguém? Antes de você conversar com a pessoa, você vai lá na geladeira, tem que ficar na geladeira, a minha fica lá, chuchu na boca, e depois você vai conversar com a pessoa, você tá um pouquinho mais calma, né? Então, serve para tudo. Compulsões até de você querer, na cara de alguém. Então, é isso, meus amores. Acredito que o nosso propósito aqui, que era de falar, né, sobre essas diferenças, falar quando que a gente pode desmistificar, isso a gente já conseguiu. Se tiver alguma pergunta, que ela tá gemendo ali, tem mais, né? Algumas outras perguntas que a gente não conseguiu falar hoje aqui, a gente vai anotar sim, manda no direct e a gente faz um novo conteúdo sobre isso. Grande prazer te receber aqui. A gente vai fazer novamente. Então, gente, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, tá? Obrigada. Beijo. Gente, beijo. Só para falar, se ainda tiver tempo,
quem não quiser fazer reposição hormonal ou não puder, por N fatores, principalmente vitamina D, né? Que a gente já sabe que é um pró-hormônio aí, então ela não é só uma vitamina, quer dizer, não é uma vitamina, é um pró-hormônio, e ela ajuda em várias questões cognitivas. Então, pelo menos a vitamina D para você ficar bem, para você melhorar a tua imunidade, né? Então, e ninguém tem medo da vitamina D, tá bom? Olha, pelo menos ela aí já vai ajudar muito. Eu ia chamar vocês de pro, peraí, pro. Tem um pouquinho de medo sim, porque o que eu pego de gente aqui, que tá com a vitamina D19, 20, e o médico fala, tá tudo bem, tá, não vou dar não, tem que aumentar sim, né? Tem que aumentar sim, você tem que estar lá 40, 50 de vitamina D, não fica com medo. Eu tô falando 100, Andréia. Lógico que não é só isso. É que eu não podia falar aqui que eu sou nutri. Aí o conselho, meu conselho, É verdade, tem isso. Mas assim, gente, isso daí tem que ser individualizado, né? Mas uma dose um pouquinho mais alta, associada com a K2 e tá tudo certo. Tá bom. Gente, já beijo. Deu nosso tempo? Peraí, filha, fala, querida. Perguntar se você faz consulta online. Tanto eu quanto a Moara, nós trabalhamos sim no online. Inclusive, ela está lá no sul, eu estou aqui em São Paulo. E a gente trabalha bastante no online, né? Porque aí você consegue até estar em contato com muito mais gente. Isso é incrível, né? Que a gente está vivendo esse tempo agora que a gente pode estar fazendo isso, tá? Tem mais alguma pergunta, Moara, que você queira aí responder? Bom, acho que da cetogênica você já comentou bastante, né? Que mais se aproxima aí com a carnívora. Déficit calórico legal, a baixa insulina. Eu acho Sim, que a gente... O que a gente faz? O que a gente faz no geral, quando a gente fala no geral, né? Se você quer manter uma dieta assim, minimamente boa para o seu corpo, dentro de um prato, metade do seu prato tem que ser de verduras, verde escura, tem que ser de saladas, tudo cru, né? E pelo menos o tamanho da sua mão é de proteína. O tamanho da sua mão fechada é o tanto de proteína. E proteína a gente pode usar proteínas vegetais. Tem que fazer um ciclo. Você nunca pode ficar repetindo todos os dias. Todo dia eu vou comer ovo. Um dia você come ovo de galinha, um dia você come tofu, outro dia você come ovo de codorna, outro dia você come proteína isolada de soja, para você não fazer o seu corpo começar a reagir como se aquele alimento fosse um alergênico. Isso é a base de uma dieta anti-inflamatória, não causar alergias. Porque tem gente que tem alergia de arroz, tem gente que tem alergia de maçã, tem gente que tem alergia de abacaxi, nem sabe, mas a pessoa está inflamando por alimentos considerados bons. Por isso que a gente precisa fazer esse circuito, né? O que é possível, quanto de proteína que essa pessoa precisa. Por exemplo, um ovinho de galinha. Se a pessoa precisa de um ovo de galinha, ela vai ter que comer meia dúzia de ovos de codorna para dar mais ou menos a mesma proteína. Ou 100 gramas de tofu para dar a mesma... Esse cálculo que a gente precisa fazer, dependendo do peso que a pessoa tem, do quanto que a pessoa faz de academia, que idade que essa pessoa tem para poder chegar numa dieta que seja compatível. A cetogênica, às vezes ela acaba colocando bastante proteína do leite, né? Assim, queijos, tal, pra gente... Porque ela, assim, ela visa o quê? Uma fonte de proteína, né? E pra gente sair um pouco do carboidrato. Então, mas né, assim, a ideia é não usar proteína do leite, tentar diminuir os queijos por conta dessa questão inflamatória, intestinal e tudo mais. Eu sempre falo, doutora, existem as pessoas que já nascem com alergia a glúten e a lactose, e existem as pessoas que vão desenvolver com o uso. A gente não sabe quando, igual pessoas que sempre comeram camarão. Tá, beleza. Aí um dia a pessoa vai lá e come camarão, vai para o hospital, fechou a garganta. Vai desenvolver uma hora, porque é um produto que ele vai, sim, dependendo da quantidade que você usa, ele vai causar essa alergia. E o que a gente faz todos os dias? Tudo que você for comer, você pode olhar. Contém traços, ou contém glúten, ou contém lactose. E é um excesso. E aí você vai chegar uma hora que você vai criar essa alergia. A alergia da inflamação. A inflamação vai causar toda essa cascata aí, até de resistência à insulina dentro do corpo, né? Então, sim, a dieta é extremamente importante até para você ter os benefícios, por exemplo, de uma dieta, de uma reposição hormonal, os benefícios de uma suplementação, os benefícios de uma
É a academia. Eu falo que é que nem uma cadeira, você tem as 4 pernas, tirou uma, você cai. Não adianta ter 3, tem que ter 4. Então você tem que ter, sim, a reposição, tem que ter a dieta, tem que ter o exercício físico e tem que ter o controle do estresse. E aí sim você pode uma, né? Mas dá para trocar, né, André? Dá para usar proteínas vegetais, assim, dá para a gente colocar um aporte diferente para quem tem que sair do laticínio, né? Você vê que não é uma coisa tão difícil assim, né? A gente, quando faz essa transição, né, alimentar, uma das minhas especialidades é essa transição alimentar para o vegetariano. E você ter toda a proteína que você precisa dentro da alimentação vegetariana. E são as combinações, né? Eu vou falar aqui para vocês, é uma curiosidade. Por exemplo, arroz e feijão. Por que ele é tão, assim, querido, né? Porque o arroz e feijão, quando eles se juntam, eles têm a cadeia completa de um aminoácido. Eu estou falando de cadeia de aminoácido, de todos os aminoácidos, para você ter todas as proteínas que você precisa. Agora, a quantidade vai depender. Eu não preciso comer muito arroz, o pouco feijão, que é o que geralmente a gente vê. É ao contrário, você precisa ter muito feijão, muito, que ele tenha lisina, para você parar um pouquinho só de arroz que já vai complementar um cereal, né, que já vai complementar aquela cadeia inteira de aminoácidos. Então, é uma das coisas que a gente modifica dentro de uma dieta, a quantidade e o momento que você vai comer aquilo. Em que forma que você vai comer aquilo, né? Para ficar viável para você que trabalha fora, para você que não tem tempo de cozinhar, como que você pode fazer? Então, tem que facilitar, sim, a vida da pessoa. E a dieta mais vegetariana, ela já é anti-inflamatória por si só. Então, eu não preciso ficar inventando um monte de cápsula para você tomar, de chá verde, disso, daquilo, de curcumina. Não precisa de tudo isso que seja antioxidante se você tem uma dieta já que é anti-inflamatória. Essa que é a ideia, comida de verdade. Isso aí. E na carne, né, gente? Eu sei que a Andrea tem o link da dieta vegetariana, mas na carne existem todas praticamente as vitaminas que a gente precisa. Então, quem pode comer carne deve, né? Não precisa se limitar tanto. O que a gente tem que tentar deixar em dia é excluir principalmente os carbos mesmo, né? Carbo simples, perdão. E às vezes manter um outro complexo aí com a ajuda da Nutri, senão eu já fico me complicando muito aqui. Mas, gente, só para finalizar, então, a ideia da reposição hormonal, a gente tem que ter indicação para fazer, não tem uma idade fixa para começar, lógico, né? A partir daquele déficit já hormonal que a mulher já vai enfrentando na menopausa, em alguns casos, no climatério, e não tem uma idade mínima para terminar. Antigamente falava muito 10 anos de reposição, né? Mas isso era relacionado ao hormônio sintético. Então, a gente está pensando assim que a progesterona, numa mulher mais velha, ela é excelente para questões cognitivas também. Então, mesmo quem não tem útero, pode e deve usar a progesterona, porque ela atua no cérebro. Então, você está prevenindo questões relacionadas à cognição, ao Alzheimer, à memória. Então, na estimulação do colágeno, não adianta a gente só ir lá fazer a pele, né, fazer um preenchimento, se a gente não está tratando de dentro para fora. Então, são vários aspectos, né, que você vai sentir melhor. E a ideia é essa, né? Além da questão da tireoide, mas a tireoide a gente vai pensar em outro dia, né, André? Porque é um tema bem Nossa, tem coisa pra gente, tem coisa aí pra gente falar, né? Que mexer com a tireoide ajuda no emagrecimento também. Então, às vezes, a gente precisa ter um olhar especial, não só com TSH. Graças a Deus, na medicina integrativa, a gente consegue englobar alguns exames que o médico tradicional, infelizmente, ainda não pede para o paciente. E isso, né, acaba dando resultado, tá, gente? Por isso que a gente está aí, porque dá resultado e eu fico feliz porque vocês estão melhores do que antes, do que quando entraram. A Laís está perguntando aqui se dá para substituir contraceptivo oral com reposição hormonal. Na verdade, você deve substituir, tá, Thaís? Não, a gente não usa mais contraceptivo via oral. Eu tento, sabe, passar por osmose para o paciente, principalmente numa idade mais jovem. Se ela tiver a oportunidade de não usar, ela está fazendo assim um bem maior, sabe? Eu acho que é porque não sabe muito bem o que causa o anticoncepcional, por isso que está usando. Só que os hormônios, como eles têm essa ação fisiológica, eles não têm uma modificação da molécula que vai causar essa inibição da tua ovulação totalmente. Então, mesmo você usando uma progesterona, que supostamente é a composição do DIU,
Você não pode, eu não posso falar para você, ó, usa progesterona que você não vai engravidar. É um hormônio natural, uma hora ou outra ele pode dar um pico para mais, um pico para menos, e às vezes a ovulação pode acontecer ali, a concepção. Então, não tem finalidade de contraceptivo, mas você consegue conhecer melhor o seu organismo, saber o teu período de ovulação, e naquela semana você se cuida, né? Então, é basicamente isso, tá? E até hoje não tem nenhuma paciente que engravidou, não, tá? Tendo bastante gente mais jovem, elas não engravidaram com a reposição hormonal mesmo, parando por contraceptivo. E elas falam, meu Deus, agora eu me conheço de verdade, sem o anticoncepcional. Agora eu sei o que é uma libido, agora eu sei o que é uma TPM, agora eu sei quando eu tô bem, o que os hormônios estão influenciando no meu dia a dia. Então, ai, doutora, não era preguiça que eu sentia. Ai, não era depressão que eu sentia. Era queda ou excesso de mais de um e outro. Então, que é o que a gente acontece no nosso país, é normal isso, né? Mas a gente, sem o uso do anticoncepcional, você não está bloqueada. Então, você consegue se entender melhor, se conhecer melhor, e você não vai engravidar por causa disso, né? Então, esperamos. Não é pra parar, tá bom? Se não, tá, amiga, é pra parar. Você chama a doutora para ser madrinha. Bota a culpa em você depois. Então tá bom, mas se cuida, tá, Laís, minha querida? Tem camisinha. Então tá bom. Então, era só isso então, Andréia? É isso, né? Acabou, Lila? Tem mais, mas não bem antigo. Gente, a gente já tá aqui 1 hora. Então, já vamos marcar uma data essa semana. A gente já começa a divulgar a data da próxima. E vocês vão fazendo as perguntas. E a gente vai aqui, na medida do possível, respondendo para todo mundo, tá bom? Beijo, viu? Obrigada. Amém. Gente, brigadão, tá? Pela presença. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.